Olá, paz. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o canal Ame a Sua Sensibilidade e eu sou o Fábio Cunha. Hoje eu vou trazer um tema que é a educação e crianças altamente sensíveis. Eu me coloco, né, nesse papel aqui como pai de uma criança altamente sensível. Eu tenho um filho de 8 anos. Também pesquiso sobre autossensibilidade já há bastante tempo, participo de grupos de estudo. E também sou muito interessado no processo de aprendizagem do ser humano. Então, quando o meu filho ia nascer, eu já comecei a pesquisar sobre diferentes abordagens, diferentes pedagogias e métodos para entender como que é o processo de desenvolvimento de uma criança, para eu poder escolher, né, o que eu seria melhor para o meu filho. E também esse tema me despertou recentemente porque eu participei de uma reunião da escola do meu filho, onde foi, né, as professoras trouxeram alguns comportamentos, e o fato de eu ser uma pessoa altamente sensível, de eu conhecer sobre o traço, fez toda a diferença na forma que eu interpretasse aquilo. Então, se uma outra pessoa que não conhecesse o traço, que não soubesse disso, poderia interpretar de uma outra forma. E acho que esse é o principal ponto. Esse é o principal presente que nós podemos dar para os nossos filhos. É que eles cresçam sabendo que eles podem ser como são. Que o fato deles serem altamente sensíveis traz algumas características e eles não são problemas a serem corrigidos. Se a gente conseguir transmitir isso para os nossos filhos, para essa próxima geração, acho que o nosso trabalho aqui já está cumprido. Né? Acho que eu considero que o meu trabalho foi cumprido. É, então vamos falar um pouco, né, sobre como que é essa relação da criança altamente sensível com a escola. Acho que o primeiro ponto é, é sobre que tipo, né, de abordagem a escola utiliza. E nesse ponto, acho que a abordagem construtivista ela é muito mais benéfica para a pessoa altamente sensível do que a abordagem tradicional. E qual que é a diferença, né, de uma escola que é construtivista de uma escola tradicional? Primeiro que a escola construtivista, ela acredita que a criança tem autonomia, né, se coloca no papel de protagonismo do seu próprio aprendizado. Então, ao invés de passar conteúdo e verificar se a criança pode replicar aquele conteúdo, o construtivismo foca no processo. Então, a educação se dá, né, através de estímulo para que a própria criança vá construindo o seu caminho de aprendizagem. Então, a criança altamente sensível, que ela é questionadora, que ela absorve diferentes, né, perspectivas, visões do ambiente. Quando ela é educada numa metodologia que dê espaço para ela criar a sua própria forma, ela tende a florescer muito mais do que quando ela é criada numa abordagem que é mais fixa, que ela tem que seguir aquela trilha e não pode sair daquilo, né? Então, esse fato dela poder assumir o protagonismo e dela poder ter sua própria perspectiva no seu processo de aprendizagem é muito interessante. Outro ponto também são as avaliações. O método construtivista não tem aquelas avaliações tradicionais que é assim, passa o conteúdo para a criança e depois checa se ela sabe replicar o conteúdo. Se ela não conseguir replicar, vai receber uma nota vermelha e vai ser classificada, né, como incompetente. Que é isso que acontece na educação tradicional. Então, metodologias construtivistas já partem do princípio que a avaliação não se dá dessa forma. Mais importante do que avaliar o conteúdo é avaliar o processo de aprendizagem. Então, durante, né, o processo, os professores, a escola vai avaliando como que a criança está criando as suas próprias hipóteses e a partir daquilo conseguindo aprender. Então, o foco é muito mais no processo de como ela está aprendendo do que efetivamente no conteúdo. É, então, isso é bom para as pessoas altamente sensíveis, para as crianças, por vários motivos, né? Primeiro, porque tira o peso, né, dessa avaliação, que é um lugar que é difícil para a gente, ser difícil para adultos. Você imagina para uma criança ser constantemente avaliada, e muitas vezes são avaliações que não fazem sentido, é, que não, aquilo lá não vai medir se a criança está aprendendo ou não, simplesmente vai medir se ela decorou alguma coisa. E muitas vezes são coisas que a criança não tem o menor interesse.
E o legal da abordagem do construtivismo é que é baseada no interesse da criança, então desperta temas do cotidiano da criança e ela vai aprendendo, por exemplo, a matemática através de objetos do dia a dia, através de atividades do dia a dia. Então ela aprende matemática observando um jogo de futebol, como é a contagem dos gols, como se mede um campo, etc. Então isso amplia a perspectiva. Então a gente, né, consegue fazer com que a criança altamente sensível, que gosta de explorar profundamente muitas coisas, né, consiga ver isso com muito mais gosto pelo aprendizado. Outro ponto também é o fato dessa abordagem dar muita importância ao relacionamento entre as crianças. Então, as salas, né, atuam com grupos menores, normalmente são, né, poucas crianças numa sala, e elas trabalham em círculos, né, em pequenos grupos que fazem as atividades em conjunto e vão rodando, né, nesses papéis. Então, isso também é mais benéfico do que uma criança estar numa sala com 40 alunos, né, falando ao mesmo tempo, onde a professora não consegue nem dar atenção para a criança. Mas é claro, né, que essa abordagem ainda é uma possibilidade para poucos, né? Pelo menos aqui em São Paulo, que eu conheça, ela está disponível só em escolas particulares ou em algumas iniciativas de escolas municipais. Eu não sei como é que é o resto do Brasil, aí depois vocês me contam, né, como que é isso. Então, se a gente não tem isso na escola, né, não pode ter isso na escola, esse privilégio, é importante a gente tentar trazer essa abordagem para dentro de casa. Então, que a gente estimule a criança a pegar aquilo que ela aprendeu na escola e aplicar na vida dela, a encontrar interesses naquilo, né? Então, isso e tirar o peso da avaliação. Acho que entender que para ela, a gente poder transmitir isso para a criança, né? Que mais importante do que a nota é o interesse, é o processo de aprendizagem, é a perspectiva que ela traz daquele tema. Que mais, né? Algumas dicas, né? Porque esse processo de escolha da escola é muito difícil, né, para a gente. Então, como eu já comentei, né, salas menores são bem benéficas, as salas com iluminação natural, menos estímulos, né, de decorações ou falta de organização. Então, eu já visitei algumas escolas que você entra, né, papel, é coisa para todo lado, é coisa muito colorida, muito chamativa. Isso é normal, né, em qualquer ambiente infantil. Mas para a criança altamente sensível, isso sobrecarrega o sistema dela. E às vezes ela fica cansada, ela fica desconcentrada, e o motivo não é nenhum outro problema, é simplesmente porque o ambiente é muito sobrecarregado de cores, de estímulos. Então, aí que vem a importância de conhecer o traço. Então, por exemplo, eu sei que escolas que seguem metodologia montessoriana ou Waldorf também, a tendência é que o ambiente seja mais simples. Então, isso é bem benéfico para as crianças altamente sensíveis. Que mais que é importante, né? Que a carga horária, né? Se a criança precisa ficar na escola o dia inteiro, mas que não seja o dia inteiro recebendo conteúdo, que tenha intervalos onde ele possa ter contato com a natureza. Então, contato com a natureza, com espaços mais amplos durante o dia, é muito importante para a criança altamente sensível preservar esses espaços, né? E então agora eu vou contar um pouco, né, do como que é a minha experiência como pai do Lorenzo, né, e o que que aconteceu na reunião e o que que eu estou observando, né, com ele assim no dia a dia como uma criança altamente sensível e que conecta comigo como eu sou e eu conecta com outras pessoas e com outros pais que eu já conversei também. Então acho que a primeira coisa, né, que a escola me trouxe, né, nessa reunião que eu achei interessante foi o fato dele questionar muito, né? Então, porque ele quer saber tudo que você fala, ele tem uma outra pergunta, ele quer saber mais, ele quer questionar mais, porque ele percebe de outra forma. Então você fala uma coisa, ele nunca aceita um não, ele quer que você explique o porquê daquele não. Ele precisa entender, né? Aí ele não é uma pessoa que se convence. E, e eu perguntei, né, se isso para eles, né, a escola que ele estuda é uma metodologia construtivista, né, que já tem essa abordagem de estimular o protagonismo na criança. Eu perguntei, tá ok, mas para vocês isso tá ok? Ou vocês percebem alguma atitude, né, mais de, de confronto, né, de que quer
de que quer passar por cima que eu devo ter cuidado. Eles falaram, não, na verdade a gente percebe que ele está nos ensinando, né, a ser mais construtivistas. Ele parece que ele está sempre nos mostrando, né, algo além, algo que a gente precisa ser mais, algo que a gente precisa, que a gente está tentando é, dar uma caixa fechada e ele abre porque com as perguntas dele, né. Então, eu imagino que se ele faz isso numa escola tradicional, o professor já ia falar, né, que, nossa, que criança mal educada, que não obedece o professor, que questiona, mas não é nada disso, na verdade, ele é tão interessado, né, e o pensamento dele vai tão longe e é mais profundo que ele quer saber mais, ele quer entender como funciona tudo, né, no detalhe. É, e o fato de eu conhecer o traço me ajuda a entender o que é isso, né? Entender que ele não está sendo petulante, não está confrontando. E realmente eu percebo nisso, né? Como que ele é detalhista, né? Ele pega um assunto, é extremamente focado, vai no detalhe e quer saber de tudo sobre aquilo, né? Outro ponto também bem interessante que eles trouxeram foi assim, que ele na hora do almoço, né, do lanche, as crianças saem da sala e se reúnem, vão para o parquinho, né, e elas comem juntas ali o lanchinho, e que ele estava ficando na sala para comer sozinho o lanche dele. Então perguntaram, né, assim, nossa, se aconteceu alguma coisa, será que é algum trauma, será que, né, não quer ficar junto com as outras crianças? E aí você perguntar, tá, mas durante o dia, assim, ele interage com as crianças, ele brinca? Não, interage, brinca, joga bola, normal. É só nessa hora do lanche, né, que ele se isola. Então a gente perguntou, ele não falou nada, então a gente não sabe se aconteceu alguma coisa, né? E aí a gente, né, começa aquelas viagens, né? Será que é o lanche? Será que é não sei o quê? Será que brigou com amigo? Será que é vergonha da comida? E aí eu falei, deixa eu perguntar para ele para entender. E aí ele falou, não, sabe o que que é? É que quando as crianças vão pro parquinho para comer um lanche, eles ficam conversando, ficam falando alto e barulho. E na hora do meu lanchinho, eu gosto de ficar em silêncio. Porque ele falou assim, eu saio da sala, né, barulho, interação, e naquele momento eu gosto de ficar quietinho, como o meu lanche, depois eu vou brincar. Então você vê assim, a maturidade de uma criança de 8 anos que já entendeu o seu traço e já sabe estratégias para lidar com isso. Então eu falei, ok, expliquei para a professora, expliquei para a mãe dele, falei, ei, é isso que está se passando, né? E eu entendo perfeitamente. Que bom que ele já está tendo a maturidade de lidar com isso. Então, de novo, imagina, né, você forçar uma criança, não, você tem que estar com os amigos, você tem que fazer aquilo, né, etc. Outra coisa também que eu percebo muito é que ele se queixa de vez em quando de barulho. Então, não é todos os dias, mas alguns dias ele fala assim: as crianças falam muito, as crianças gritam muito, por que, que as crianças gritam tanto? Então, eu percebo que isso incomoda ele um pouco, alguns dias. Então, que eu entender o traço ajuda eu entendê-lo e ajudar ele a lidar com isso, né? A entender que tudo bem se ele precisar ficar quietinho de vez em quando, tudo bem se algum dia ele não quiser fazer alguma atividade, não vou achar que isso é um problema, né? Acho que isso é importante. É, então, por isso também que eu já entendi que ele é uma criança que ele não consegue estar naquelas escolas que são muito grandes, né, que tem, né, 1.000 alunos numa escola, então sai para o recreio, é um monte de criança, adolescente brincando, gritando, jogando bola, fazendo barulho, etc. Então, isso para ele é over, é demais. Então, que enquanto eu puder, né, que eu vou tentar que ele esteja em escolas menores, né, onde ele possa ter esses espaços e esse cuidado também. É, outro ponto também que ele sempre me traz é em relação a regras, né, como que ele acha importante que as regras sejam seguidas e não entende porque as outras pessoas não seguem. Então ele tem lá o jogo de futebol na escola, né, as crianças ali de 7, 8 anos, né, você imagina a bagunça que deve ser esse jogo, né, cada um querendo fazer o que quer, e ele sempre me questiona, pai, por que que fulano não segue a regra de quando é falta e quando faz aquilo? Pai, por que que as outras crianças não seguem a regra do futebol? Por que que eles não fazem aquilo que é o certo de fazer? Então, na cabeça dele, se ele está fazendo aquele jogo, ele tem que seguir as regras a sério, né? Muito, muito sério, né? Pessoa muito ética, assim, já nessa idade, né? E ele não consegue compreender por que que os outros não seguem.
E isso eu me vejo muito nesse papel na minha vida, né? Porque eu também sou uma pessoa, né, que, ok, tem uma regra que é estabelecida, eu entendo por que que ela serve, eu vou seguir. Eu realmente não entendo é, as pessoas simplesmente quererem burlar as regras, né? Uma coisa que dentro da gente não existe, né? Esse papel. As pessoas altamente sensíveis tendem a ser pessoas, né, que entendem como funciona, entendem o processo e tendem a segui-los à risca. Por isso somos pessoas muito éticas, né? No geral. É, então, acho que um resumo, né, do que eu queria trazer hoje, é claro, é uma conversa inicial, mas é para que a gente possa aprender, acho que a observar os nossos filhos com um olhar paz, é, observar como que eles agem, observar como que a escola funciona e antes de achar que eles são problemas, né, a serem resolvidos, tentar entender que será que isso que está acontecendo não é uma superestimulação? É, como que a gente pode auxiliar ele nesse processo? Como que a gente pode escolher escolas e ambientes melhores para eles? É, bom, obrigado por hoje e até o próximo encontro.